Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o maior erro da humanidade. Em 1945, após a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial, os ingleses decidiram que os nazistas que praticaram crimes de guerra e crimes contra a humanidade deveriam ser executados sumariamente. Essa era a ideia do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Ocorre que o ditador soviético Joseph Stalin se opôs a isso, alegando que o julgamento se fazia necessário, pois o mundo poderia dizer que os inimigos dos nazistas haviam tido medo de julgá-los e por isso os condenaram à morte para silenciá-los. Então foi instalado o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e a maioria dos líderes foi executada. A partir desse episódio, o nacionalsocialismo, assim como o fascismo, ambas ideologias de esquerda revolucionária, foram consideradas ideologias criminosas e proibidas a legalização de seus partidos em todos os países. O mesmo não aconteceu com o comunismo. Em 1989 caiu o Muro de Berlim, e com isso todas as ditaduras comunistas dos países do leste europeu foram derrubadas. Todos eles eram garantidos militarmente pela ex-União Soviética, que também se fragmentou em diversas repúblicas, que se tornaram independentes. Poucos foram os países que fizeram justiça, como por exemplo a Romênia, que julgou e condenou à morte o ditador comunista Ceausescu e sua mulher. A maioria decidiu seguir adiante. Enquanto isso, no mundo ocidental, se comemorava o fim da União Soviética como se fosse o fim do comunismo. E esse foi o maior erro da história que a humanidade cometeu. Isso se deveu também ao artigo do escritor Francis Fukuyama, O Fim da História, que depois pediu desculpas dizendo que se equivocou. A verdade é que não houve um tribunal de Nuremberg para apurar as responsabilidades dos crimes cometidos pelos países comunistas. Foram cerca de mais de 100 milhões de mortes causadas pela fome, o Holodomor da Ucrânia, por exemplo, por extermínio em massa em campos de concentração, trabalhos forçados, etc. Isso sem falar nos abortos, nas vidas destruídas, assassinatos de reputações, confiscos de propriedades, etc. Essa falta de responsabilização dos crimes cometidos pelo comunismo trouxe gravíssimas consequências, como: primeiro, a manutenção da ditadura cubana, chinesa, norte-coreana e outras na África. A criação do Foro de São Paulo por Lula e Fidel Castro, uma conspiração feita para ressurgir o comunismo na América Latina para que se criasse a futura URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Terceiro, a ascensão de partidos como PSDB e PT ao poder, e este usando o Brasil como principal financiador dos partidos e movimentos comunistas na América Latina, para que fossem instaladas ditaduras comunistas genocidas como a Venezuela, Nicarágua, Bolívia, etc. A absorção pela ONU e por demais instituições internacionais e organismos de governos locais de ex-agentes de serviços de inteligência dos países ex-comunistas e que praticaram diversos crimes contra a humanidade que nada foi apurado. Eles continuam colaborando para o comunismo, dessa vez para a máfia da nova ordem mundial. Quinto, o fortalecimento de grupos narcoterroristas como as Farc, o MIR, assim como o PCC e o Comando Vermelho no Brasil. Sexto, a infiltração de agentes comunistas ligados a George Soros, chefão da máfia da nova ordem mundial, no Partido Democrata Americano. Sétimo, fortalecimento do projeto da nova ordem mundial pelos maçons banqueiros e metacapitalistas, assim como a volta da tirania na Rússia e agora também o imperialismo da China comunista. Hoje a Rússia, que já anexou a Crimeia, está agora em guerra com a Ucrânia. A China se tornou um império comunista totalitário expansionista, que endivida países para torná-los suas colônias. Essas são as consequências do erro cometido na época pelas autoridades de alguns conservadores, como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que não observaram a importância
de fazer um tribunal dessa monta. Providências a serem tomadas pelos países com Estado democrático de direito. Primeiro, a criminalização do comunismo e socialismo e de qualquer ideologia revolucionária, impedindo a formação de partidos, associações, etc. Julgamento de ex-líderes comunistas e socialistas, responsabilizando-os criminal e civilmente por seus atos, como pessoas como a de morte, prisão perpétua e perdimento de bens. Terceiro, tipificação dos crimes de traição à pátria e lesa pátria, atentados contra o Estado democrático de direito, a corrupção e o desvio de verbas públicas, armamentos, etc., para auxiliar em projetos supranacionais que nada contribuem para o país, assim como para tirania, comunistas, genocidas e colaboração e auxílio a ONGs e organizações criminosas e terroristas. Quarto, definir como crime qualquer envolvimento com organizações narcoterroristas e terroristas. Então, o que aconteceu na história? Não foi feito um tribunal para apurar os crimes terroristas cometidos pelos países comunistas na época que houve a queda do Muro de Berlim. E isso houve consequências. Foi o que eu li. E o que acontece? Se tivesse havido esse tribunal, tivessem sido julgados os criminosos comunistas, não teria havido o Foro de São Paulo, nada disso estaria acontecendo hoje no Brasil, nem na América Latina, nem no mundo. Mas não aconteceu. Então hoje nós vemos que o comunismo, que matou muito mais que o nacionalsocialismo, o fascismo, continua sendo um empecilho para o progresso da humanidade, continua sendo o maior inimigo da humanidade. Se tivesse havido um tribunal tipo o Tribunal de Nuremberg, provavelmente seria uma ideologia já esquecida. Seria como se fosse o nazismo hoje, uma lembrança perversa, ruim, que ninguém quer de novo. Mas não, isso não aconteceu. Então, é preciso que o que acontecer nos países agora que passarem pelo comunismo façam o que eu falei aqui. É preciso que o Brasil, ao se reestruturar novamente e voltar a ser um Estado democrático de direito, que ele não está sendo, né? Nós estamos passando por um momento muito complicado, faça isso, criminalize o comunismo de uma vez por todas. Proíba e puna ações que visem a atrair o país, dilapidar o país em prol de projetos supranacionais como o Foro de São Paulo, Nova Ordem Mundial, enfim, é isso. Nós temos que fazer isso. Esse erro da humanidade trouxe muitas consequências, mas nós brasileiros podemos reparar isso no nosso país. A próxima legislação agora, caso esse desgoverno do Luladrão caia, nós temos chances de fazer isso e impedir que novamente esse comunismo revolucionário volte à tona. Portanto, eu encerro o vídeo, agradeço a todos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.